dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer horário que você estiver assistindo o Conde Comunica, o podcast que une o universo condominial à comunicação. E se preparem que eu vou avisar, porque hoje o podcast tá babado, confusão e gritaria. Primeiro, porque vamos tratar de um assunto que é um dos maiores conflitos em condomínio, que é barulho, festas. Tudo que acaba incomodando o seu vizinho, os excessos. E a gente vai tratar desse assunto com muito humor e com muita técnica. Não é isso, Monique? Com certeza. Estamos com 2 especialistas no assunto. A primeira é sinônimo de isolamento acústico. Minha amiga querida, irmã de uma irmã que a vida me deu, Cristiane Barreto, uma das maiores executivas do Brasil. E Débora tem um currículo tão extenso e internacional que eu vou deixá-la se apresentar. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui hoje. E como Jamile falou, como Jamile falou, hoje eu estou animadíssima, porque o papo já estava aqui a todo vapor e tem um outro convidado. Mas vamos fazer suspense desse convidado. Ah, então tá. Eu só vou dizer uma coisa. Do lado dele, eu só faço sorrir, que é a melhor forma de comunicação que tem. Por favor, Débora. Olá, que prazer estar aqui, é uma delícia. Falar de acústica é falar de saúde, né? Por isso que sempre eu encontro uma oportunidade. A gente está falando de bem-estar, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de algo que nos incomoda, não apenas no aspecto do gostar ou não, mas afeta diretamente nossa saúde física e mental. E vamos abordar bastante sobre essa questão aqui. Maravilha, vamos falar sobre muito. Vamos, sim, mas fala um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, que cada hora está em Dubai, está inovando aqui com ações, eventos. É, sempre inovando, né? Bom, delícia estar aqui com você, Jamile, e com você, Monique. Eu sou arquiteta de formação, com uma especialização na Espanha em acústica das edificações. Fiz um mestrado na área de poluição sonora, então eu estou nessa trajetória há quase 30 anos, atuando especificamente com acústica. CEO da Audium, que é uma das melhores empresas no Brasil, das maiores empresas de acústica, que tem sede em Salvador e uma sede em Dubai, além de atuar como professora de cursos de pós-graduação e palestrante profissional, tendo dado palestras também em Dubai, enfim, em todo o Brasil e fora do Brasil. Já viram que a gente está aqui muito bem acompanhado, então você que é síndico, gestor, condômino, fique atento que vai ter muitas dicas de isolamento acústico para a gente evitar aquela confusão, aquelas reclamações entre vizinhos em relação a barulho, a festa. Mas também nós vamos tratar com muito humor. A gente está recebendo hoje um dos maiores nomes da comédia, do teatro, da Bahia e do Brasil, Renato Piaba. Que delícia. Querido, obrigada pela sua participação. Você dispensa apresentações, mas fala um pouquinho aí de você, também um pouquinho dos seus novos projetos aí. O microfone é seu. Que é um palestrante de primeiríssima. Já Verdade, estava aqui motivacional. nos dando tantas orientações. Fala um pouquinho pra gente. Olha, primeiro é Débora, um abraço. Gostei muito de ouvir que você também é uma palestrante. Eu acho isso interessante quando a gente chega numa fase da sua carreira. E eu trabalho a minha carreira com 5 elementos. Sou aposentado do tribunal, Segundo, eu sou Renato Piaba, humorista há 30 anos, completei agora e estou com show, os 30 anos de carreira. Aí eu sou palestrante também, é motivacional, se chama Acredita em Você, porque isso é a maior forma de empreender, quando você acredita em você. É qualquer capital que você tenha, mas sua força de vontade, sim, e sobrevivência. E eu falo isso para jovens, inclusive quando eu palestrei sobre jornadas pedagógicas, onde mudou minha cabeça em relação aos jovens, que é quem pode salvar isso. Como é que um cara humorista fala tão sério assim? Você, e você, Jamile, muito linda. Vamos falar essa coisa do humor que está inserido em tudo, falar dessas coisas do condomínio, porque fiz alguns shows para condôminos. E tem um tipo de síndico, inclusive, Débora, que eu acho interessante, que é o Batman. Ninguém vê ele, só na hora que precisa, que o pau come. Ah, na hora que o pau come, menino, o cara tem que... Olha, ou coisa para fazer zoada, 3 elementos no condomínio. Cachorro, olha... Karaokê dia de domingo.
e o dono da cobertura que acha que é dono do prédio inteiro. Tô mentindo. Não, é verdade. E entraria a academia, que hoje está sendo um problema, as academias. É uma verdade. Olha, eu passei uma situação, Débora, muito grande, Jamile e Monique, passei uma situação tão constrangedora. Eu me lembro que eu estava descendo olha que situação, condomínio, no social do meu prédio, não vou dar o nome para não dar problema. Aí fui descendo, aí a mulher me apareceu, meu irmão, com um cachorro. Sabe aquele cachorro que assim, vou lhe lascar em 70 bandas, assim na porta, aí eu eu no social, eu fiz ela fez, vou então, eu digo, não, minha senhora, não, senhora, em nome do nosso Senhor, tem um de serviço, ela fez, eu pago, eu digo, eu também, mas não quero morrer, olha só, segura ele que eu vou sair. Pô, meu irmão, é um negócio brabo, condomínio é um negócio que... É um babado. É um babado, Babado, confusão e gritaria. Mas você sabe que eu prefiro morar em condomínio? Com certeza. Eu também. Nós temos que exercitar essa convivência. É. Agora, eu queria saber de Débora, quais as consequências danosas para a saúde da poluição sonora? Bom, primeiro, silêncio é uma outra forma de ar limpo. A gente não quer respirar puro? Silêncio é outra forma de ar limpo. Simplesmente a gente não vê o som. Não quer dizer que ele não nos afeta. Então, as doenças do século estão associadas à exposição de ruído. A gente está falando de estresse, depressão e ansiedade. O grande perigo são os efeitos cumulativos do ruído, que faz a gente achar que está adaptado. Quantas pessoas acham que está acostumado, que dorme de qualquer jeito? Eu garanto a vocês, nosso sistema nervoso, ele nunca, absolutamente nunca, ninguém, nosso instinto animal, ele não se acostuma ao ruído. Ele reage ao ruído. De que forma? Acelera batimento cardíaco, dilata a pupila. Tem gente que tem mais questões gástricas, tem gente que é mais hormonal ou mental, enfim. De alguma forma, o organismo reage ao ruído porque a gente entende o ruído como uma agressão. Isso é inconsciente. Mas se eu estou sendo agredida, a gente não vai se proteger? Alguma coisa a gente vai reagir. E esse é o grande perigo, porque quando você vai ver, você está com problemas cardíacos sérios, porque trabalhou durante 5 anos ou menos do que isso em ambientes ruidosos. E tem vários grupos expostos a ruídos mais intensos, falando de saúde ocupacional, não apenas quem está em indústria, que acho que esse público é o que mais até cuida, digamos assim, porque existe a questão de trabalhista muito forte diante das questões industriais, mas estamos aqui com um profissional da área de educação física. Profissionais de educação física, principalmente professores de spinning e de aula de dança, eles sofrem muito a saúde, tem muito problema de insônia e depressão por conta, inclusive impotência sexual, por conta da exposição contínua ao ruído. Aí. Isso tem que ter bastante cuidado. Isso é comprovado cientificamente. E não, então eu vejo, cuidar se de repente... Baixa o som do teatro, viu, Olha, Piaba? quando é vocês 3 mulheres, que depois que você chega na minha idade, 68 anos de idade, não é mais comprar um carro, não é mais comprar uma cobertura, não é mais uma casa de praia, é tudo que me dê a vitalidade na vida. Eu não vivo sem meu remédio, em nome de Deus. Sou um homem tadalafila. Outro dia me perguntaram assim, Piá, você toma tadalafila? Eu digo, como se fosse, entendeu, remédio para dor de cabeça. Entendeu? Que é melhor merendar do que dormir com fome. É um negócio muito interessante de se colocar. Cuida dos ambientes sonoros que você frequenta. Mas você já é profissional que já tem esse entendimento. Mas é verdade mesmo. Mas isso assim, eu não estou falando do ambiente de academia, estou falando daquele professor que dá 2, 3, 4, 5 aulas de spinning expostos a 100, 110 decibéis. Não é a pessoa que vai para academia, não, de forma alguma. A gente consegue, o nosso organismo consegue se reabilitar. Desde que você se permita momentos de silêncio, momentos de contato com a natureza, momentos na sua casa mais tranquilos. Se na rua é ruidoso, em casa é ruidoso, que momento você vai desacelerar? Nunca. Se eu desacelera, eu não vou refletir sobre nada, eu não vou evoluir, é normal. Você agora me lembrou de algumas questões relativas em barulho em condomínio, que é a sensibilidade. Como advogada, eu sempre enfrento e recepciono reclamações de condôminos, né? A administração, doutora, olha, o condômino do 202 está reclamando do barulho do salto alto da moradora do 303. E a gente vê condôminos que são pessoas que têm uma maior... não tem tanta sensibilidade. Isso tem a ver com essa questão que você falou, de que quem fica mais exposto, por exemplo, se é uma pessoa que trabalha na indústria, vai para casa, um salto alto, um tilintar de um copo vai incomodar ele. Porque a gente vê muito isso, né? E muitas vezes o síndico, ele fica numa situação complicada. Porque ele vai no local para verificar a situação e fala, poxa, mas não é um barulho tão alto? Está dentro dos limites de decibéis da legislação. Explica um pouquinho essa questão aí, principalmente dentro de condomínio, né? Entre condôminos, porque a gente fala muito, você estava falando nos bastidores sobre a questão do isolamento acústico de áreas comuns, de academia, de salão de festa. Mas e dentro desse apartamento? Explica um pouquinho essa diferenciação das sensibilidades e como, de repente, tratar isso. Tá. Dentro, primeiro, do nosso aconchego, do nosso lar, a gente precisa ter um ambiente saudável.
esse som que acontece, esse ruído, a diferença de som e ruído. Som me agrada, ruído me desagrada. Não interessa quantos decibéis representa, tá? Então, dentro da nossa residência, se eu não estou vendo e sabendo e me preparando para aquele ruído que vai acontecer, é chamado ruído intrusivo. Esse é muito perigoso, porque eu tomo um susto na hora que ele acontece. Não necessariamente precisa ser muito intenso, mas ele gera uma descarga e é muito perigoso. A gente precisa falar do sistema das questões construtivas, tá? Esse problema é um problema principalmente relacionado às construções. Ruído de impacto, a gente está falando de arrastar de cadeira, andar de sapato alto, soltar um pezinho de academia, é um ruído que transmite de que forma? Laje vibra. Som é fenômeno vibratório por natureza. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando porque as partículas do ar estão vibrando. Algo tem que vibrar, mas uma coisa é pelo ar, outra coisa por contato rígido. Vibrou a laje, o que acontece? A laje transmite essa vibração para onde? Para as vigas. Que transmite para onde? Para os pilares, que está em contato com as paredes. Às vezes você acha que é o vizinho de cima, mas às vezes é o vizinho de 3 andares em cima. Às vezes é o vizinho do outro lado, mas está tudo conectado rigidamente. Olha. Então, se o prédio não foi pensado para proteger, porque a gente está falando de proteção, a gente está falando de saúde, não é o sofisticado, o chique, o supérfluo, a gente está falando de saúde. Se o edifício não está preparado para isso, claro que vai gerar uma série de conflitos, porque a gente se assusta. Se eu me assusto várias vezes, eu vou ficar mais à flor da pele, eu vou ficar mais intolerante, eu vou ficar mais impaciente, e daqui para a violência é muito rápido. Tanto que os bairros mais violentos do mundo são os bairros mais ruidosos. Existe uma relação direta entre o ruído e a violência. A gente fica muito mais susceptível, realmente, a se irritar. Por outro lado, a gente fica menos propenso a dar um apoio, a colaborar, porque eu fico mais isolada. A gente se isola mais no ambiente ruidoso. Então, quando a gente fala de ambientes ruidosos, a gente está falando diretamente da mudança do nosso comportamento. E é comportamento, desde uma criança que é muito impactada até um adulto, tudo isso de forma inconsciente. Então, você tomou queda, derrubou um livro, se o ambiente é ruidoso, eu provavelmente não vou prestar atenção, porque eu estou ali desconectada para aquele ruído. Se o ambiente está confortável, eu vou muito mais estar propensa a te apoiar. Então, a relação do ruído com a cidadania, com o cuidado de um com o outro, né? Queria aproveitar aqui e fazer uma pergunta à Débora, que eu fico muito atenta, que eu também palestro sobre esse assunto, isso me interessa muito. Débora, em nome da nossa testemunha, minha advogada aqui e minha jornalista, eu lhe pergunto aqui agora, como juiz aqui, me diga uma coisa, Débora. Quem faz mais zoada, quem faz mais ruído num condomínio? Cachorro, criança ou um rapaz solteiro? Porque em cima do meu apartamento, Débora, tem um rapaz que é solteiro. Ô, Débora, parece um pagode. A cama fica tá. O dia que a cama não bate, eu digo, cadê o rapaz? Me diga, até falta, né? Menino é o cachorro para que me ouve. Eu entro calado, eu digo, e ele é um cachorro. Au! Aí só fica esperando o final. Au! Eu digo, agora é ele. Quem é que faz mais zoada? Inclusive, já foi muito contratado para fazer isolamento acústico de apartamentos em função de ruídos de casais de outros andares. A gente faz muito. E falando, isso é uma coisa que acontece muito, e recentemente em Santa Catarina, uma notícia bem recente, não tem nem 2 meses, um juiz proibiu, imagine, o que é um juiz interferindo no que você faz dentro da sua área privada, que é na sua residência, proibido de, a partir de 10 horas, as pessoas terem relação sexual. Foi a forma, não é invenção minha, não. Jornal. Já tem uma dificuldade de ser um remédio dele, ele dá bom horário. Exatamente, naquele horário não pode. Claro que aí tem os advogados que estão recorrendo, porque diz que é proibido, né? Sim. Você sabe, você influenciar no que acontece. Mas foi a solução que foi dada. Imagina o nível de conflito que estava tendo para isso acontecer. Então, teve um que a gente visitou, e vários casos engraçados, mas esse aí que a gente visitou, ele falou que ele achava que ou não sabia o que acontecia direito, se era uma suruba, ou se ele ficava assistindo filme pornô. E aí, na saída, ele falou, se ele me convidasse, eu até que não fazer isolamento acústico, mas como eu não faço parte... Olha... Mas, enfim, é isso aí, a pessoa não dorme. E as festas? Não dorme, ainda fica frustrada porque não tá tendo aquela... E as festas, Débora, no salão de festas, assim, como é que estão? E como é que está esse mercado de acústica nos prédios, nos condomínios, nos apartamentos? Porque se você é um músico, eu acho que é um respeito com o seu vizinho você ter o isolamento acústico, né? Se você é um baterista, enfim... As festas também, eu acho que, eu não sei, essa me parece
é um pouco nova essa visão, essa necessidade, como você tão bem explanou aqui, de ter a acústica, de não incomodar tanto, porque, como você disse, desregula o nosso sistema nervoso. Não, total. É humano. Total. E não é só de noite. A gente tem que pensar, não só as pessoas estão cada vez trabalhando mais em casa, né, da pandemia para cá, quanto existe pessoas que dão plantão à noite, que de dia precisam trabalhar, precisam dormir em casa. Você falou dois aspectos. Tem um músico, a gente faz muito projeto acústico de estúdio em residência, e aí ele realmente vai, não estou falando nem sempre, a maioria nem é músico profissional, é como um local de desestresse. Então é médico, jornalista, arquiteto, enfim. E ele chega em casa e aí ele vai tocar bateria, e do lado dele o filho vai estar dormindo ou um vizinho. Esse aí ele faz o próprio investimento dele. E tem os condomínios, uma seara muito, muito rica de se abordar essa questão, porque também temos dois universos. A construtora, que já está construindo os novos edifícios, já com esses cuidados acústicos em salão de festas. Isso tem mudado muito. A gente tem exemplos aqui, desde do Malados Cardeais, mais recente, o Horto Parque Barcelona, que o salão de festa já teve esse cuidado, quanto os recentes. Ontem eu visitei um na Pituba, que vai precisar passar por uma reforma, porque tá tendo que limitar o horário de uso do salão de festas, e, pô, você vai fazer uma festa, você quer 10 horas tem que acabar a música, E então hoje tem banda, você gente, limita já a é banda. na Bahia, E tem um aspecto de que os DJs, os músicos, na grande maioria das vezes, eles têm uma perda auditiva muito grande. Então, o que eu costumo dizer, eles acabam colocando muito mais alto do que é o necessário, porque para ele não está tão alto. Eu costumo dizer, ele não... o cara como é que o cara aguenta isso? Entenda. Para ele, ele está ouvindo da forma que você está ouvindo. Você acostumou. Então, muito alto. Verdade. E a grande diferença, salão de festas não é casa de show, gente. Sim. Muito bom de tratar isso aqui. Existe uma questão de entendimento, de conscientização. Monique me convida para o aniversário dela. Eu não quero nem saber qual é a banda que vai tocar, porque eu vou por Monique. Isso. Eu não vou, a Monique vai convidar a banda Jal, adoro Jal. Eu vou para o aniversário de Monique porque Jal vai tocar. Vocês entenderam o que é diferente? Eu vou porque eu gosto de Monique, eu quero encontrar as pessoas lá, eu quero conversar. De criança a Sempre é uma questão idoso. de bom senso, né? Bom Em senso, condomínio aí a pessoa precisa bota um de show. comunicação e bom senso. Exatamente. Aí a pessoa bota um show num salão de festa, como se estivesse num show, que a pessoa pagou ingresso para assistir o show. Aí vai pro show de piaba, Então, melhor, né, é piaba? diferente. Não bote esses problemas no meu Né? show, não, pelo amor de Deus. Eu tô aqui ouvindo o tema aqui. Vou até gravar, né? Porque eu sou um homem de mais de 500 mil de seguidores. Ui, 662 mil. parabéns! Maravilhoso. Você merece. Mas essa coisa, o povo Uma compra, eu construção. não compro. É por isso que o Instagram joga muita gente fora de dativa, porque as pessoas querem meter outras coisas dentro que eu nem vou dar, entendeu? Sai das regras. Enfim, mas eu não estou aqui para jogar isso, não. Eu quero falar o seguinte: em cima do tema de condômino, né? Eu vou dar um exemplo meu. Eu morava num edifício em Brotas, que eram, assim, 16 apartamentos por andar, coisa de pobre, entendeu? Aí um bloco em cima do outro, assim, e o que tem muito em condomínio é fofoca, a fofoqueira, a criatura não faz desgasta de nada, mas ela fica esperando quem entra, quem sai, com quem você sai. Ela gosta quando não tem isolamento acústico, essa, porque ela Extraordinária! Essa não lhe quer. Aí o que foi que aconteceu? Um dia eu professor de educação física, eu cheguei da academia cansado, né? Eu digo, rapaz, aí eu digo, você quer ver o que é fofoca? Eu disse, quer ver o que é fofoca? Aí um bloco assim de frente pro outro, assim, ó. Aí eu fiz um buraco na minha cortina, era assim, mais ou menos 11 horas da noite, aí eu botei assim, ó, vou me jogar! Aí o eco, jogar, e a luz acendendo, tá, eu quieto, tudo apagado dentro de casa. Quando apagou a luz, eu fiz fofoqueira! Eu te juro pelo meu filho. Denunciou. Eu era assim, eu digo, eu não vou pegar esse problema sozinho, entendeu? Outro dia eu vi uma mulher discutindo num prédio, aí outra situação, eu vi uma mulher discutindo num prédio, e falava, e eu comecei a prestar atenção. No final ela disse, eu vou até ficar calada, pra não dizer nada. Eu digo, rapaz, a mulher falou 2 horas. Agora que vai ficar Vai calada. ficar calada. Você falou pra mim que você, como palestrante, já palestrou, inclusive, em associações de condomínio. Verdade, né? verdade. Me conte aí qual foi o tema, a abordagem, como é que foi isso aí? Bom, começa que quando eu vou palestrar, as pessoas têm essa dificuldade ainda de entender que eu sou humorista, mas que eu também sou um palestrante. E eu dou muito ponto a essa coisa da palestra, que eu fui levado a palestrante meio que por acaso, como tudo na minha vida vai acontecendo. Então, a Eloquência, que é a maior empresa de palestrante aqui na Bahia hoje, ela, através de Yang, não é?
Não. Aí ele convidaram 6 pessoas para poder fazer esse curso de 6 meses em palestra. Então, veja, tudo comigo tem que ser estudado. Embora as pessoas pensem que só é a esculhambação, mas até a esculhambação, minha filha, tem que ter organização. Tem que ter repertório. Então, os palestrantes escolhidos foi eu. O mais longevo, segundo ele já disse aqui. Você vê que eu não estou usando um palavrão aqui, é outro projeto meu. Era eu, Daniel Cândido, o marido de Ivete, Popó, palestrante Gerson Beltrão, como é? Jefferson Beltrão formou comigo também, Rita Batista. E aí eu me lembro, cara, que sobre motivacional, falar o quê? Falar sobre essas coisas. Aí eu fui para essas associações falar um pouco, e eu percebi que o que dava mais efeito nas minhas palestras era sobre os dogmas, entendeu? O sonho, falar dos sonhos, porque a minha vida é um sonho. E 80% das pessoas no mundo, isso é um dado científico, não irão realizar seus sonhos. Olha. Mas eu consegui realizar os meus. Por que não conseguem realizar seus sonhos? Porque as pessoas querem obras prontas. E para você realizar seu sonho, primeiro são as dores. Ninguém quer passar pelas dores. Pelo processo. Pelo processo, as dores justamente são os obstáculos divinos que colocam para saber se você tem que merecimento te prepara no universo. para o seu sonho. Pois então no início foram essas coisas, as dores, as dificuldades, para depois ficar difícil, para depois talvez ficar fácil. E esse processo as pessoas não querem. Nós estamos vivendo um momento atual dentro das redes sociais Querem em que atalhos. todo mundo é influenciável. E eu fico pensando, qual é o nível social do cara? O que é que se ele tem um ajuste familiar, como é o comportamento dele, mas ele é influenciável. Eu digo, que sociedade é essa? Entendeu? Então tem muito a ver com isso. Tem muita responsabilidade. Você, por exemplo, né, que tem mais de 500 mil seguidores, a responsabilidade que você tem com o que você posta, né? Olha, com o que você fala. Você ter noção, né, Jamile, eu fui fazer uma jornada pedagógica, né? Eu sou professor formado no nível superior também. Fui fazer Educação física. Educação física. E dei aula em várias escolas na minha época. Então eu me lembro que eu fui Imagina como os alunos adoravam. Isso é verdade. Aí, Não, gente, ele já mostrou aqui para a idade dele, a malhação dele. Muito. Aí você toca no meu ponto, porque aí eu sinto que eu A autoestima é baixa, a autoestima é baixa, para não dizer o contrário. Essa é o influenciável que você influencia a terceira idade. Lógico. Porque todo Pelo vídeo. exemplo. Todo vídeo é meu, quem me acompanha vê, todo vídeo é o meu. Tem um momento que eu boto humor para chamar a atenção. Minha rede social é assim. Eu boto algo de humor, chama a sua atenção. O vídeo é o seguinte: vem sobre o ensinamento ou sobre a influência. Então eu influencio a terceira idade. Isso. Eu falo, por que você não sobe a escada? Poxa, eu tenho 48 anos de musculação, não vai dizer que o cara vai ser igual a mim, mas eu penso na pessoa que está me vendo e ele precisa daquele estímulo. Então eu falo algo que é palpável às pessoas fazerem. Suba a sua escada, por exemplo. Tá entendendo? Faz uma atividade física, não tenho dinheiro. Usar a área comum do condomínio, inclusive positivamente, né? Alimentação, falo da alimentação. Enfim, você falou duas coisas muito importantes. Acreditar, fazer por merecer e correr atrás para realizar sonhos. É isso, não é fácil. E autoestima, acreditar em você, ter autoestima. Então, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você conta com a você mesma, com a sua comunicação intrapessoal. Porque aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, é o que você vai ver, é o que faz a sua realidade. Olha, Jorge Cury, superintendente do Sebrae, junto com Ítalo, que é diretor-geral, né? E com o Rogério. São as 3 pessoas mais fortes hoje em Salvador sobre Sebrae, palestrantes. Aí eles me chamaram para uma reunião. Aí eu perguntei assim a Jorge Cury, que é o superintendente. Eu fiz assim, Jorge, por que você tem interesse em mim? Porque eu sou muito desafiador nas coisas sobre isso, sabe? Por que você tem interesse em mim? Ele falou, porque sua palestra tem 3 elementos que interessam a qualquer segmento. Aí eu fiquei ligado, porque eu também uso. Eu falei, fala aí, Jorge. Ele aí falou assim, primeiro, você é um ator, você emociona, prende a atenção das pessoas. Sabe falar para o coração. Segundo, você coloca o humor dentro do conteúdo que você está falando, em que o humor é menor do que o conteúdo que você está falando, mas o conteúdo o humor lhe dá uma chacoalhada para você trazer a atenção de novo, certo? E terceiro, a sua forma de empreender. Aí eu entrei, Débora, e falei assim, mas eu empreender... Eu não sou expert em empreender. Ele falou, quem lhe falou que eu quero um expert denso em empreender? Eu quero saber como
Você empreendeu para ser Renato Piaba, porque, na verdade, as pessoas não querem saber o que você faz, querem saber por quê que você faz. Nós É quatro. verdade. E como é que você chegou de professor de educação física Desafio. a Renato Piaba? Desafio, que me dá o tesão é o desafio. Massa. É o desafio, sabe? Por exemplo, nós estamos em construção. Enquanto eu tiver vida, eu estou em construção. Agora, a caveira tem que estar boa para a construção. Então, sou formado no nível superior, sou professor, né, já estou aposentado, eu sou oficial de justiça, 37 anos trabalhados, sem queixa de nada. 2. Terceiro, Renato Piaba. 4, palestrante. E 5º, desenvolvi uma forma de fazer show para plateia de 100 mil pessoas, 50 mil pessoas. Sou o único humorista no Brasil que faz carnaval, que tem trio elétrico, que puxa um trio elétrico, barrondina com humor. Sou o único humorista a fazer o São João, como fiz agora esse ano do São João. Fiz 14 e 15 de Ilhéus, dia 23 e 24, Cachoeira. Renato, mas você fala palavrão. Como é que você pode fazer uma plateia onde tem 100 mil pessoas? O prefeito fala isso para mim, eu digo, bota uma pessoa para poder observar. Não sai uma porra, não sai um palavrão, porque ali tem meninos, tem adolescentes, tem religiosos, tem velho, tem quem me odeia, tem gente contra, o correligionário contra o que eu estou falando. Então, o texto que eu coloco ali para 100 mil pessoas é um texto de família, quer dizer, eu estudo e não satisfeito, porque eu nunca estou satisfeito com nada, eu sempre vou estar em busca. Quando eu tinha 30 mil seguidores, eu digo, o quê? Não é minha geração digital. Eu vim da televisão, eu vim do Faustão, eu vim da Band Folia, eu vim de Gugu. Mas quando virou digital, aí é que está o lance. Eu fui para São Paulo aprender. Tem que estudar, cara. As pessoas não querem estudar. Tem que se preparar, As né? pessoas não querem se preparar, mas querem achar pronto. Essa geração, agora, essa geração Z, ela quer tudo pronto. Pois eu continuo estudando, eu não faço um show sem estudar. Eu faço e me atualizar. É sobre isso. Então, quando você E um estuda... detalhe, deixa eu te dar parabéns. Você tem um olhar, você sabe analisar o contexto, entender sua audiência e por isso que você acerta na mensagem. E ele tem algo Falou que eu tudo. digo sempre, quando você tem uma conversa muito difícil, quando você tem que dizer algo a alguém que pode machucar, acerte na forma e use o humor. Humor. O humor abre porta. Eu vou contratar Renato para ir comigo para as assembleias de condomínio. Pronto. Uma do nova seu lado, forma. minha filha, eu vou onde você quiser. Agora, Débora, eu quero saber um pouquinho da sua experiência com centros históricos. Conta aí pra gente, tá. até porque a gente tem um patrimônio aqui em Salvador, nosso centro histórico, um dos lugares mais lindos para mim que eu conheço. Como é isso, essas emissões sonoras? Como é que é esse termo? A gente teve essa fatalidade, né, de cair o forro da Ordem Terceira de São Francisco. Mais fatal do que cair o forro é ter matado uma pessoa. Então, a gente está falando de edificações históricas. Eu comecei aqui tocando no assunto da vibração. Som é fenômeno vibratório. Energia. Essa energia sonora, se ela é muito intensa, ela vai fazer vibrar as estruturas. E se as estruturas são de edificações históricas, e principalmente a partir de força, está falando de madeira, elementos que não é pedra, não é construção, eles, não é que o som é o único responsável, mas ele potencializa que essas fissuras se intensifiquem, porque ele está ali. Isso é aquela vibração que você não vê a vibração, mas ele ele sente. Então, tem vários estudos feitos no Brasil e a gente reuniu experts do Brasil. Eu justamente convidei profissionais para gerar esse grupo, esse petit grupo de especialistas de Minas Gerais, que é um estado com muitos sítios históricos, do Rio de Janeiro também, de Pernambuco e daqui de Salvador. E nisso, com o apoio direto da Sociedade Brasileira de Acústica, que também fazia parte desse termo, desse grupo, a gente elaborou o primeiro termo de referência de monitoramento sonoro dos sítios históricos do Brasil. Esse termo ele já está concluído, está em processo, em parceria com a CEDUR de Salvador, inclusive foi uma iniciativa que veio deles, a gente trabalhou em conjunto para que isso possa ser referência depois em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, e que tenha esse cuidado para que você tenha limites, monitoramento, não é impedir que tenha. A gente está falando de Santo Antônio, é um bairro ali que
as ruas são estreitas, a energia sonora, quando ela não tem pra onde ir, ela fica presa ali, ela vai potencializar, ela vai fazer vibrar mais aquelas estruturas. Então, os centros históricos como um todo. Então, tem uma pesquisa desenvolvida aqui em Salvador, uma dissertação de mestrado, que já avaliou que os níveis de vibração, de níveis sonoros que chegam nas edificações... Inclusive, ela trabalhou com vários sítios, várias edificações, dentre elas a edificação da Orla Terceira de São Francisco, uma pesquisa que foi feita já há mais de 5 anos, já identificando e comprovando de que o nível de vibrações estavam acima dos valores permitidos por normas internacionais. Por que eu estou falando internacional? Porque no Brasil ainda não temos normas de vibração. Então, as nossas referências são fora. Então, isso é um primeiro caminho para que possamos ter normas em breve, realmente, que aí você vai medir com o vibrômetro, não é vibrador, vibrômetro, você mede. Você mede para poder ter... É engraçado. Não, isso porque a gente, para isolar ruídos de equipamentos, máquinas, as máquinas vibram, né? Então você tem que fazer com que essa vibração não passe para a estrutura. Como é que a gente isola? Calculando e dimensionando elementos antivibratórios, que aí evita que essa vibração passe para a estrutura. Mas é muito comum a gente conversa, explica, e o cliente, aquele vibrador para a máquina. Eu falei, não é o vibrador para a máquina. É um elemento antivibratório, mas assim, isso acontece. Então, nesse contexto, a gente elaborou esse termo, logo será publicado. Oficialmente, a gente aguarda justamente a seara da Secretaria aqui municipal para que isso possa ser publicado oficialmente nas mídias. Então, a gente vai está indo pelo processo correto aí, mas o termo já está pronto e já... Poxa, que orgulho! Parabéns, parabéns. Parabéns. E como Muito é bom. importante a gente conversar sobre esse assunto, porque, gente, eu costumo dizer, vocês sabem, eu gosto muito de conversar. Eu acho que ouvindo os outros, a gente aprende muito e enriquece. Ou rindo com o Piaba, ouvindo as histórias dele, que, como ele falou, tem repertório, tem estudo, ele usa o humor para chamar a sua atenção e passar a mensagem. Então, quando eu chego num restaurante, às vezes a gente está ou com a pessoa que a gente ama, ou com amigos, e a gente não consegue ouvir um ao outro. Eu acho, meu Deus, aí eu digo, chama a Débora. Por isso que eu digo que ela virou sinônimo de isolamento acústico. Que eu digo, eles não conhecem Débora. E Vou sabe, avisar. Monique, interessante, Débora citou algumas questões que o ruído, ele afeta a saúde e a saúde mental, né? Então, eu fico lembrando de alguns eventos, alguns casos em condomínio em que a gente, por conta de um pequeno barulho ou de um ruído intermitente, acabou transformando a situação em um problema, um conflito extremamente grave, né? Então, você veja, Monique, como é importante cuidar, né, Renato, do som, do nosso ambiente. A organização, a gente sabe, ambiente organizado, Exato. cérebro organizado, suas ideias, como ela mesma disse, suas ideias não só ficam melhores, como você fica mais empático, porque uma pessoa cai do seu lado, você não ouve, você Exato. não percebe, você não vê. E a gente lembra, Débora, uma das formas de tortura, inclusive, é com barulho. Pois é. exatamente. Então Nem são muito intensos os barulhos, fica a né? dica aí para síndicos, Como para é gestores, importante, como é importante cuidar esse da parte assunto, sonora. Como precisa ter um técnico, um especialista. Por isso que a gente trouxe Débora aqui hoje, para também trabalhar com essa leveza de Renato, que também faz shows, faz todo mundo rir. Esse é o barulho bom, gente. Sorrir é igual, a melhor malhação. Mas pro sem a rosto. saúde, não vai aguentar o barulho, né? Fale. Passar na minha agenda, porque esse é meu dinheiro, Por favor. Débora. Eu não sou ninguém, sabe, Débora? Só de faculdade de meu filho, Luca, é 16 mil. Minha filha, eu já acordo com essa madeira. Então ela vai dia 8, Camaçari, dia 15 de novembro, São Sebastião do Passé, dia 22 de novembro, Feira de Santana, dia 28 de novembro, Teatro Jorge Amado de novo, dia 5/12, que delícia, é um boteco que eu vou fazer, e dia 6/12, para Castro Alves, vou fazer a Praça Castro Alves. Que maravilha. Oh, que maravilha. Agenda Teatro intensa Gregório para de esse Matos. rapaz E de teatro- apenas 68 anos, Você com falou tanta tudo. energia. Olha, eu queria falar uma coisa para Orgulho terceira da idade. Bahia. Isso. Queria falar uma coisa para a terceira idade, porque eu me sinto tão responsável sobre essas coisas, tanto dos jovens. Eu fico vendo aqui um podcast como esse. Você vê que eu acordei de madrugada para estar aqui, porque eu acordo do meio-dia, né? E acordei cedo. Aí eu digo, poxa, quando eu soube quem ia fazer... Agora eu entendi porque você me perguntou se não podia ser à tarde. Mas você vê a importância desse podcast para mim, porque Que o podcast bom. tira, Obrigada. tira da gente aquilo que a gente não falaria normal em qualquer Verdade. entrevista. E como eu sei que eu sou incentivador na terceira idade, porque eu sou terceira idade,
Aí eu falo o seguinte, a avó de hoje, Débora, eu botei isso no meu show, porque eu tiro pela minha mãe, que tem 90 anos e ainda namora. Maninha, tem Que mais. maravilha! Aí, e minha mãe me inspirou na educação física, né? Aí eu descobri uma coisa, que você que está me ouvindo aí agora, a avó de hoje não é como a avó de antigamente. Eu tiro por minha mãe, porque a avó de antigamente, entendeu? Ela sentava assim para falar com os netos, aquelas conversas. Até pelo nome da avó de antigamente, era Nazinha, Neninha, Deinha. A avó de hoje é vó Chile, vó Ui. Sônia. Ui. Aí você quer conversar, os netos vai para conversar com a avó de hoje, ela diz, olha, vai na geladeira, pegue 2 Heineken, uma para mim. Maravilhosa. Avó, o que você vai fazer no final de semana? Ela fez, vou sair no Camaleão, 2 dias com o Bel. A avó de hoje é Isso, diferente, ela faz isso. crossfit. Então ela tem uma verdade. atividade física como minha mãe. Eu aí acho que quando as pessoas pensam em terceira idade, eu acho que esse é um exemplo que eu levo para as pessoas, porque, poxa, entende como velho, mas fica sabendo que a terceira idade, se você cuidar dela pra caramba na alimentação, como eu cuido, não me drogo, tenho 68 anos, nunca cheirei uma cocaína, nunca tomei uma balinha, vou numas festas para escrever sobre o cotidiano. Débora, quando eu vejo os jovens... Pesquisa de com pirulito campo, na né? boca, eu sei que ali está drogado, eu vejo tudo hoje é droga, tudo é uma tadalafila nos jovens. Cara, essas coisas me chamam muito a atenção quando você tem que... Essa autoestima tem de vir de dentro de você. Com E eu sou esse certeza, exemplo verdade. de não se drogar, entendeu? Sobre alimentação, por exemplo, eu não como os piores alimentos do mundo, refrigerante é o primeiro, embutido é o segundo, margarina e etc. Isso lhe dá uma autoestima. Quando você chega aos 68 anos de idade, com 48 anos de musculação, você chega a uma autoestima. O que é autoestima? Você falou nesse assunto um pouco antes aí. A autoestima, quando você tem... Você vê que eu já cheguei aqui falando de autoestima, porque sou esse representante. A autoestima combate as doenças psicossomáticas. O meu curso de educação física, 40% é na Baiana de Medicina. Então, meus médicos me acompanham. Então, o que é que acontece? Combate as doenças psicossomáticas, a autoestima. Não adianta me dizer nada. Ah, piaba, você colou, eu digo, só é gostoso. E é verdade. Então, a autoestima combate as doenças como ansiedade, depressão e etc. São as psicossomáticas. Quando você tem uma autoestima extremamente elevada, não é mitidez. Uma autoestima elevada, você passa para o próximo. Eu fui fazer, só para concluir sobre autoestima, eu fui fazer uma jornada pedagógica. Professor, né? E foi lá num colégio, na Amaralina, e o colégio era dentro do tráfico, bem no tráfico de drogas, e eu não sabia disso. Então foi bonito, 400 alunos para me assistir, isso mudou minha cabeça completamente. Quando eu cheguei para falar, os alunos estavam no celular e não prestavam atenção no que eu falava. Veja bem que história. Aí eu digo, gente, presta atenção, tem uma coisa muito maravilhosa para falar com vocês e tal. E os meninos não, adolescentes, 14, 15, 17 anos, sei lá, 18, celular. Aí eu estressei. Subi na cadeira, filha, vem cá, eu sou abestalhado. Aí o nego me olhou assim, eu disse, por quê? Eu saio de longe para me falar com vocês. E vocês não me dão atenção, estão nesse vício aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão dentro da periferia. Aí eu tô. Aquilo mudou minha cabeça. Eu digo, eu estou dentro de uma periferia como a de vocês, mas eu vim de uma periferia completamente diferente que a sua, porque era pior do que a tua. Eu vim de Baixa de Quintas. Entendeu? E o que eu vejo hoje, o tráfico tomando conta, eu estava no meio do tráfico falando isso, sem saber. Eu digo, eu vejo vocês hoje dar atenção, pois eu sou a saída. Porque eu vim de uma periferia difícil, nunca me prostituí, nunca roubei. E estudei e me transformei em Renato Piaba. Agora você, minha linda, foi aí que eu toquei neles. Que está aí no celular e não presta atenção. Se você não prestar atenção, você pode ser a prostituta do tráfico. Ela me olhou assim, eu digo, isso funciona no Rio, funciona na Bahia. O traficante escolhe uma adolescente dessa na família e diz, suba, se você não subir, sua família morre. Você pode ser o avião, meu filho. Então, o que é que combate isso? Combate isso é educação, atividade física. É isso que eu vim trazer para vocês. Agora, se vocês não querem prestar atenção, eu vou embora. Não, eu digo, eu quero que diga assim, fica tio, porque se você não quer outra oportunidade, eu vou embora para não jogar minha conversa fora aqui. Fica tio, eu digo, é pouco. Fica tio, eu digo mais. Fica tio, eu digo, vou ficar. Muito bem, Fez um que show. exemplo. Parabéns, A viu, juventude Renato? está precisando disso. E é tão legal a gente descobrir, né, esse outro viés do seu trabalho, que né? eu não Porque conhecia. todo mundo conhece o Piaba lá em cima do palco falando besteira, acha que é uma bestalhada, tá falando besteira. E você tem, eu já conhecia não é você um coisa pouquinho. séria pra quem sabe Menina, eu fui fazer. fazer uma Pois é, mentoria. inteligente. Eu fui fazer uma mentoria um mês atrás com o CEO de Pablo Marçal. Essa mentoria custou 4 mil reais por pessoa. E eu levei a minha videomake,
que tem 19 anos. Então, quando Alan Salles, que é o CEO de Pablo Marçal, subiu ao palco, estou ali assistindo ele, e era sobre impulsionamento, tráfego pago e etc. Aí eu falando coroa sobre esse assunto. E eu levei a minha vida ao make, 19 anos. Aí quando ele me olhou assim, imagina o cara lá, ele olhou e fez, você é quem eu estou pensando? Aí eu fiquei olhando para ele assim, eu fiz, eu sou Renato Piaba, carteira de identidade 930, 949, 903. Aí meti um humor assim, ele fez, pô, eu sou seu fã, olha a onda. Olha. Aí eu fiquei ali, aí ele começou a falar algumas coisas sobre mim, daqui a pouco ele no final me chamou, eu subi no palco. Ele, por favor, dá 10 minutos aqui de humor, eu vou fazer humor aqui. Mas eu cheguei num ponto da minha carreira, Débora, Jamile e Monique, eu cheguei em um ponto da minha carreira que já, além do humor, ela transcende. Eu quero já plantar coisas, porque você só vai descobrir isso na idade, quando você realmente é um sucesso, sobre onde você quer chegar. Aí eu cheguei e falei assim, eu digo, eu posso fazer o humor que eu quiser, porque isso é muito fácil para mim. Se você quiser que eu só faça o humor aqui, eu faço. Mas o que me dá tesão de falar aqui para vocês agora é que todo mundo espera que eu só faça humor. Mas eu quero que essa minha levante aí, 19 anos. Júlia, aí ela toda com vergonha levantou. Eu digo, pois é. Você sabe por que é que eu botei Júlia para cuidar do meu tráfego pago e cuidar do meu digital? Porque eu quero a bolha da idade dela junto com a minha experiência. Então, a minha experiência no corpo mais jovem, junto com a bolha que é a vida dela, porque a bolha dos 20 anos aos 50, se você não fizer nada nesse ponto, o depois é muito difícil. Verdade. E aí ela consegue fazer tudo isso para mim. Uma salva de palmas para essa menina. Filosofia Renato Piaba, que funciona. Muito bom, muito bom. Mas vamos dar só uma pausazinha agora, Monique, pra gente falar dos nossos apoiadores e patrocinadores. Tem presente aqui para vocês da Vatim. Vamos começar por esta maravilhosa Avatim. Vamos dar logo aqui no ar. Aqui, eu vou filmar Débora. isso, peraí. Você sabe que eu estava no aniversário do dono da Vapim sábado, no show de Ilhéus. Porque nós somos, querido, o podcast mais cheiroso, mais perfumado da Bahia e do Brasil. Vou filmar aqui agora, hein? Nós cuidamos Você do vai dar o ambiente. Avatim? Avatim, cadê? Aqui, ó, para Renato Piaba, esse filósofo, palestrante, grande ser humano, malhador de primeiríssima. Futuro coach de síndico, viu? Vou contratar para ser coach de síndico. Na verdade, você é inspiração e exemplo. Parabéns. Minha gente, muito obrigado. Eu quero dizer que no show de Ilhéus agora, do sábado e domingo agora, eu estava na casa de César, que é o dono da Avatim. No aniversário dele, e eu falei a César, eu estou há tantos anos com a Avatim, que eu sou do tempo que a Avatim era só incenso, ele não tinha nem loja. Hoje a Avatim tem quase 300 lojas hoje pelo mundo afora. Empresa baiana, outro exemplo. E agradecer a Márcia Miranda da Avatim, loja Shopping Barra e loja Guarajuba, que trouxe esses presentes maravilhosos aqui para os nossos convidados. E vamos lá para o outro apoiador, Tito. É perfeito. Zama Brasileiro, maravilhosa, porque nós estamos aqui com o efeito Zama, né, Monique? Zama. Todo mundo fica perguntando essa maquiagem. Agora, hoje, eu tenho que dizer, gente, com a base maravilhosa, super tecnológica de O Boticário, que é uma marca, que é uma paixão, um exemplo no Brasil. Verdade. Estamos aqui de Make Be e mandar um beijo pra Zama, pra Marcos. Zama Brasileiro, o melhor salão de beleza da Bahia. E para Marcos, que fez o cabelo. Pra Marcos. Muzi, que nos veste, de Fernanda, que está nos apoiando. Um beijo. E qual outro, Tito? Casa Tua. Casa Tua veste a nossa estante, né, Monique? Sim. Casa de móveis também, de decoração. Casa beijo Tua, para design Cris Peleteiro. Isso aí. Só empreendedoras baianas. A gente aqui... Sim. A gente... Né, elas nos apoiam e a gente apoia as empreendedoras baianas, né, Monique? Sim, porque as mulheres precisam dar as mãos, uma apoiar a outra, porque essa concorrência foi criada por uma sociedade patriarcal, não é verdade, e nós estamos aqui para mudar isso. Hoje eu já trouxe um grande exemplo, que é Débora, que faz a diferença na Bahia, no Brasil e no mundo, e são dessas mulheres que a gente gosta, né, Pois Jamile? é. Diga aí, Renato, Cara, se não é. meu
meu show é em cima de relacionamento, Débora. E eu protejo muitas mulheres, até porque o meu show era machista há 30 anos atrás, porque era uma sociedade. Sim. Só que eu fui me transformando e entrei na alma feminina. E hoje meu show, eu tenho muito mais seguidoras mulheres do que homens. Porque eu entendo, inclusive nós fizemos uma música para Metroelétrica que se chama Na Floresta Quem Manda é o Leão. Na lagoa, quem manda é o jacaré. No mundo, quem manda é o homem. Mas no homem, quem manda é a mulher. Maravilha, mudou esse corte aí a gente vai atualizou, se atualizou. Mulher tudo, cara. Mulher, Antes de... mulher paquerando. Olha, aí é um humor. É diferente do homem, né? A mulher sente, a mulher vê onde a gente não vê. Olho de mulher sai, vê. A mulher leva 3 segundos de uma paquera e nós homens nós estamos rudimentar nesse assunto. A mulher olha assim, faz, vou olhar para Débora, como uma paquera faz 1, 2, 3, é o suficiente. A gente fica pensando, ela olhou mesmo. Então, a paquera do homem precisa de 3, você veja, 3 pessoas. Um bonito, um engraçado e um feio. O bonito por quê? Porque ele chama atenção. Entendeu? Mas não dá, Deus não dá tudo a todo mundo. Às vezes é bonito, mas a conversa é fraca. Entendeu? O engraçado é como eu, que interage. E o feio é quem paga a conta. É quem leva no final. Porque quando você vê uma mulher linda como vocês 3, com um homem hipoteticamente feio, saiba que a pegada dele é africana. Porque todo feio como eu pensa o seguinte, quando pega uma mulher linda, ele pensa, eu não vou ter a segunda chance. E por aí vai. E o bom mesmo, gente, é o homem e a mulher juntos, para termos uma sociedade mais equânime, parceiros, para criar de cada um com seu olhar. A gente engloba todo mundo e torna a sociedade mais inclusiva. Antes da gente entrar nos nossos quadros especiais, eu queria só que Débora deixasse um recado das soluções, Débora. Eu tive no Sinduscom, ela tem projetos lindos, porque muitas vezes as empresas acham, não, já está pronto, meu escritório já está pronto, o salão de festa já está pronto. E ela fez verdadeiras artes em vários tetos, porque não precisa só ficar escondida a acústica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Achei muito bacana como ela uniu beleza à acústica, que tudo pode, desde que a gente chame o especialista. Maravilha. Não, você falar da série do Sinduscom, foi um projeto de interiores do escritório Santo Projeto, e que a gente, junto com eles, transformou os elementos estéticos em elementos acústicos. Mas, Monique, sua pergunta é extremamente pertinente, porque, na verdade, quando a gente fala de solução acústica, a gente tem que entender qual é o problema de acústica. Existe o problema de isolamento acústico, que é a falta de privacidade. Escritório de advocacia, a gente faz muito, inclusive. Privacidade, sala de reunião, o que acontece ali é para ficar ali. Consultório de psicologia. Eu não quero que ninguém na recepção escute, senão quando eu estiver lá, alguém está escutando. Isso é isolamento acústico, que é obtido por meio de divisórios isolantes, paredes, esquadrias, não pode ter frestas, janelas, enfim, lajes, pisos flutuantes. Então, isolamento está nesse contexto. Academia de ginástica. Uma academia no térreo, ela pode fazer vibrar até 6 andares em cima. A academia no rooftop até 10 andares embaixo, a depender do sistema construtivo. Eu nem estou falando de crossfit, estou falando de academia normal. A gente já fez isolamento acústico de uma academia em Fortaleza que fica no rooftop de um prédio residencial. Embaixo alguém dorme e em cima tem a academia. Isso é isolamento acústico, ok. O isolamento ele não aparece esteticamente, ele é um elemento construtivo. Agora, o condicionamento acústico, que está relacionado ao conforto interno, que é a absorção acústica dos materiais, esse sim aparece. Onde é que eu preciso de condicionamento acústico? Restaurantes, como você bem trouxe, a gente quer falar, não quer gritar e quer ouvir a música, até porque som é ambiente, se tiver conforto acústico, senão som é mais um barulho. Então, som ambiente depende do conforto acústico. E eu costumo dizer, não é falta de dinheiro, porque dinheiro para caixa de som todo mundo tem, é falta de conhecimento. Porque se não tivesse dinheiro, não tinha caixa de som. Então, assim, se não for ter acústica, nem bota a caixa de som, porque é pior, a pessoa fala mais alto. Escritórios com condicionamento acústico, as pessoas produzem mais, ficam mais atentas, erram menos. Então, é mais econômico para o empresário que o ambiente dele tenha conforto acústico, porque as pessoas vão realmente produzir mais, ficar mais atentas, além de reduzir o nível de estresse. E hoje, a NR1 já aborda a questão da saúde mental em ambientes corporativos de forma muito, muito direta e muito, muito forte. E acústico, o conforto acústico é um dos itens que é exigido. E a gente tem escritórios, a gente tem clínicas, consultórios, hospitais, o Star Alliance, todo esse prédio novo, que foi projeto nosso, assim como a Clínica Amo. As pessoas entram numa recepção de um hospital, que já começa o primeiro local, e ninguém acorda, pelo menos em sã consciência, algum dia e desperta,
que maravilha, hoje eu tenho um programão, hoje eu vou fazer um exame. Hoje eu vou visitar alguém no hospital. Então, a gente entende que já existe uma carga de estresse, a gente tem que ir. Aí você chega na recepção, aquele barulho, aquele ruído, a pessoa que trabalha, coitada, vai dormir com aquela sirene, aquele pipipi na cabeça, porque o ruído acompanha ela. Então, ela fica o pipipi o dia todo, da sirene, da senha e tal. Enfim, então, a gente está falando da recepção, a gente está falando dos consultórios, está falando das áreas comuns, do refeitório, do café, enfim. E tem outro ambiente que é muito importante, que a gente frequenta e não se dá conta da importância da acústica, que são os shopping centers. O Salvador Shopping foi o primeiro shopping que nasceu com conforto acústico. A gente olha aquela praça de alimentação, a gente já desenvolveu o projeto junto com o arquitetônico, desde a fase de projeto, aquele mundo de gente conversando e ninguém grita para conversar. E você vai ver no restaurante, 4 meses, você está gritando para conversar, porque teve conforto acústico. Então, shopping center faz com que as pessoas possam realmente permanecer mais. Antes, a praça de alimentação, você ia para comprar, deu fome, vou comer. Agora as pessoas vão comer no shopping. Fazem reunião lá na praia. Faz reunião. Verdade. Por quê? Porque tem conforto E acústico. mantém mais o se fosse cliente, antes. né? Se é um ambiente que é confortável acusticamente, mantém o cliente Mantém, naquele local. isso, permanece Muita mais. gente hoje De forma trabalha. inconsciente. Trabalham, gente hoje ainda tem trabalha. trabalho. Você não pensa assim, vou... Não, Com restaurante, computador, vai com computador. Vou pegar o Lote, o Sorro, o Nagui, que inaugurou agora, maravilhoso no Horto, né? O projeto que a gente fez. Você vai uma vez, você não quer voltar? Vamos voltar lá, Monique, porque a acústica é boa. Não me senti bem, foi agradável. Não sabe explicar, né? Não sabe Mas explicar. é sensorial. É o bem-estar. Mas Olha como é É econômico. verdade. Interessante. Gente, como estamos aprendendo. Interessante. Infelizmente, estamos chegando ao final. Não. Infelizmente, porque com esses dois, eu acho que a gente ficaria conversando Não, vamos uma ter semana. que marcar outros podcasts com vocês. Agora, Tito, vamos chamar o... Pode isso, doutora? Doutora Jamile, como o síndico deve agir quando receber uma reclamação de barulho? Olha, essa resposta vai ser colaborativa, viu? Vou pedir para cada um de vocês me ajudar aqui, que eu não vou ficar com esse pepino na mão. Até porque, vamos lembrar que a gente está no final do ano. Essa época é a época de confraternização, de festas em condomínio, e barulho é o que mais acontece nesse período. E vou lhe dizer, viu, Monique? Pelo menos uma vez por semana eu recebo perguntas como essa dos meus clientes. E a primeira coisa que eu oriento o síndico, especialmente, não apenas nessas questões de barulho, mas em qualquer tipo de reclamação que ele receba, mas barulho ainda mais, até porque Débora falou muito aqui sobre a questão de sensibilidade, que cada pessoa, né, recebe ali aquele ruído, aquele barulho de uma forma muito individual. Eu peço para que o síndico vá no local para verificar realmente o que é que está acontecendo. Porque eu já tive situações em que houve uma reclamação de barulho num condomínio e que, de fato, não era um barulho assim, Débora, tão exorbitante, mas aquela pessoa estava sendo incomodada. Então, se eu posso dar assim, uma dica aos síndicos, vamos tratar individualmente as situações. É preciso que, antes de você emitir uma notificação, aplicar uma multa, entenda o contexto, entenda as pessoas que estão envolvidas aqui naquela situação. E aí eu passo a bola para você falar, dar uma dica de comunicação. Como é que o síndico, nessas situações de barulho, de festa, Monique, qual é a dica que você pode dar para um síndico para ele se comunicar? Com quem está reclamando e com quem é o suposto emissor desse barulho que está incomodando? Para o que está reclamando, ele tem que ouvir. A gente falou hoje tanto de barulho e entender, fazer perguntas. A gente conhece o contexto quando a gente avalia as demandas daquela pessoa, o que realmente está ali atrapalhando, como você falou. Depois, quando ele chega para, vamos dizer assim, a pessoa, o ator do barulho, ele tem não chegar logo criticando, apontando. A gente induz quando a gente usa uma frase afirmativa. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo. Às vezes a gente vê em toalete, né, principalmente de aeroporto, se você falar, use 2 toalhas para enxugar a mão, você, poxa, afirmativo, né? Agora, se você colocar,
2 toalhas são suficientes para enxugar a sua mão. Vamos colaborar com o meio ambiente? Você induziu positivamente, você trouxe a pessoa para perto. Como o Piaba bem falou, quando você quiser que uma pessoa faça algo, a melhor forma é explicar o porquê. Isso é pesquisa. Você consegue furar fila, a pessoa nem ouve o porquê. Mas se você fala, me desculpe, eu preciso passar, por quê? Ele nem ouve. Se o Ele síndico deixa. chega, olha, tem uma pessoa que trabalhou a noite toda, precisa dormir durante o dia. O que é que a gente pode fazer para contribuir com esse silêncio, com esse ambiente agradável, Aí, não é verdade? Eu indico ao síndico assistir esse podcast, porque quando ele explica tudo que Débora falou aqui hoje, todas as implicações e como faz mal para a nossa saúde, o barulho, a gente vai ter mais cuidado em provocar. É verdade. Como é que você falaria para um síndico, Piaba? Quando chega, Piaba, pelo amor de Deus, estou recebendo tantas reclamações de barulho. Como é que você, Piaba, qual é a dica que você dá para o síndico para lidar com essa situação? Para você que você é síndico, você tem que se ver como um bombril, 1001 utilidades. Porque o síndico é psicólogo, o síndico é bombeiro, o síndico ouve casais e relacionamentos, entendeu? O síndico tem que ser, é obrigado a ser um fofoqueiro sem passar adiante, porque ouve de tudo que é lado. O síndico é o juiz de paz, apaziguador, entendeu? Tudo é em cima desse síndico, meu Deus. E ele chega em casa também, se tremendo todo. Quer ver o que é que o síndico tem, que eu vou concluir aqui agora? Ainda é um caça-fantasma, porque eu tiro por mim isso. Eu morava no Bahia Suíte e eu não sabia que eu tinha o dom de fazer também o evangelho com medrado. Então, eu sou frequente, quem vai lá me vê, eu subindo de vez em quando com ele. Eu não sabia disso, então minha cama no Bahia Suíte, ela vibrava. Aí eu liguei lá para baixo, liguei pro síndico. Aí era 2 horas da manhã, eu digo, chama o síndico. Porque tudo é chama o síndico, chama o síndico. Então, Renato, eu digo, minha cama tá vibrando, alguém tá fazendo uma construção aqui dentro desse prédio, tá tendo uma máquina funcionando, o menino síndico veio para falar comigo com aquela cara de sono. Eu digo, tá vibrando e vibrando o quê, senhor Renato? Eu digo, olha a cama não vibrava, era eu, espiritualmente, entendeu? Que estava sentindo umas vibrações espirituais, que eu só vim saber disso com o tempo, mas eu materializava aquilo e o síndico tinha que resolver ele. Como o senhor Renato de Bianca, você é cego? Imagina. Você não sente? E olha a oportunidade. Ele na maior calma. O senhor Renato não está vibrando. Eu digo, você vai dormir na minha cama. Porque eu estou sentindo essa vibração. Você falou de vibrador, já juntei. Agora imagine se o síndico não fosse até seu apartamento conversar. Tudo bem que, às vezes, para o síndico, realmente, como você falou, é chato ter que ir. Mas faz parte da função. Mas aí ele viu que realmente não tinha um barulho e resolveu com você. Agora imagine, tem síndicos que às vezes fazem assim, vou notificar, vou aplicar uma multa sem nem... Por exemplo, às vezes, Débora, a gente tem em condomínios também muita briga, né? Às vezes não é só o barulho de festa, não é um som, mas você vai chamar o meu quadro? Em breve, daqui a pouquinho. Eu só quero pedir a Débora, assim, uma dica para o síndico, né, para o gestor. Quando ele começa a ver que tem muita reclamação de barulho, por onde ele pode seguir para identificar, né, as formas de melhorar essa acústica? Muitos conflitos realmente em condomínio por conta disso. E às vezes para o síndico ir, ele tem que ouvir no momento do ruído, mas quando ele vai, o ruído não acontece, né? Enfim, tem essas questões também. O que eu colocaria aqui, uma questão mais pragmática, é que muitas vezes o problema é da construtora. A gente tem que trazer também para a responsabilidade, tá? Então, o síndico afirmar que não necessariamente é o vizinho que está... Porque a pessoa que está sofrendo, às vezes ele acha que o vizinho, inclusive, está fazendo de propósito. Eu visito semanalmente esse tipo de situação. Eu faço visitas técnicas, contratado e tal. E aí, ele está me perseguindo. Eu falo, a pessoa tem a vida dela. Tem gente que fala, quando eu vou pro quarto, ele vai pro quarto. Quando eu vou passar, ela vai... Imagina. Porque você cria... É uma questão de perseguição mesmo. Você associa isso. E muitas vezes a pessoa aqui de cima, ela não está fazendo nada, ela está exercendo as atividades normais, corriqueiras do dia a dia dela. Isso é um problema construtivo. Porque tem construções que não são capazes de isolar caminhadas de gatinho. Imagine.
de você ouvir a caminhada de um gatinho em cima e você ouve embaixo. E tem como solucionar isso depois de construído? Total. Claro que durante a fase de construção é muito melhor. Sim. Mas depois tem muitas construtoras, inclusive, que contratam depois, até para poder dar essas construtoras muito sérias, buscam resolver isso depois e assumem essa responsabilidade. Estão fazendo agora academia mesmo, cliente nosso de longas datas, e que esse prédio é mais antigo, antes ele não tinha esse problema, inaugurou, tá problema. A construtora tomou para si e vai resolver. Isso pode ser considerado... Deixa, pra mim não tem problema. Pode ser considerado um vício construtivo, porque É um legalmente você tem uma garantia de 5 Isso, anos. é uma doença construtiva. Ótimo. A falta de isolamento Interessante. acústico é uma doença construtiva. A norma de desempenho, que é a primeira norma brasileira que trata de isolamento acústico nas edificações residenciais, é a norma 15.552. Ela entrou em vigor em 2013. Já temos normas de acústica desde a década de 80, que dá o nível de conforto. Quanto é que nós temos direito a ter dentro do nosso quarto. Não importa a hora. Nós temos direito a ter, no máximo, 45 decibéis. Essa é outra norma, que é a 10.152. A 15.575, a norma de desempenho, trata de isolamento acústico, essa é de 2013 para cá, que fez 10 anos há pouco tempo aí. Ela trata de isolamento e ela registra, está explícito na norma, que a falta de isolamento acústico é uma doença construtiva. Assim como o prédio pode cair, gerar um problema, enfim, matar alguém, e está impactando a saúde das pessoas. Isso é muito Então, interessante e isso- importante, porque no dia a dia da assessoria condominial que eu vejo, dificilmente as pessoas buscam essa solução ou acabam não conseguem verificar de onde vem esse problema e não conseguem também fazer uma ligação com o vício construtivo, porque isso é muito normal. Você recebe um apartamento, você tem 5 anos de garantia. E aí, de repente, começam esses problemas de barulho. É uma doença Os construtiva. síndicos, os gestores vão atrás de quem? De quem está produzindo. E às vezes o problema não é. Então, Não, e às vezes muito até identificar importante quem está você falar produzindo isso. é complicado também. Minha opinião que eu vejo como observador de cotidiano é que nós estamos vivendo uma doença de sociedade. Você vê tanto nos condôminos como você vê no trânsito na rua, a falta de educação, a falta de paciência. Olha, eu saí da minha academia no meu carro, e olha que o meu carro é grande, uma Hilux. O cara vem na moto 2, aí eu buzinei para ele não se bater em mim. Dedo. Eu fui para outra pista e colado em mim, eu pensando assim, eu não vou atrapalhar a minha evolução. Isso. Entendeu? Mas, poxa, porque eu trabalho a minha cabeça também. Agora eu vejo um síndico, e o que Débora colocou aqui, extremamente pertinente, né, sobre essa coisa do isolamento acústico. Eu não sabia que o Shopping Salvador era assim, eu já percebia. Mas a doença está no ser humano, na minha ótica, desde um pouco antes da pandemia. A pandemia se agravou em tudo. E hoje você vê as pessoas dentro de um condomínio, Fica mais principalmente, intolerante. não digo nem um prédio só, quando é um conjunto de 4, 5 prédios, todo mundo quer ter razão, todo mundo é cheio de razão Falta e gentileza, para no né? síndico. Mas E é o- interessante Falta perceber gentileza. a importância do som, do silêncio, de Do um respeito. isolamento Falta acústico para isso. gentileza e Gentileza. escuta. Olha que belos exemplos vocês deram aqui. Cada ser humano é único. Ver o mundo conforme a sua história, as suas crenças, a sua religião, o ambiente que ele foi criado. A história de Piaba foi muito boa porque você veja, era uma coisa espiritual. É. A partir do momento que o síndico foi lá, escutou, resolveu para ambos, sem confusão, sem briga. A mesma coisa que você estava falando, a doença construtiva, a pessoa... inclusive, gente, a gente sabe que 95% dos nossos problemas são criados na nossa cabeça, Sim. não são reais. É verdade. Então, quer dizer, a pessoa de baixo já acha que o outro está perseguindo. Falta Acho de que é paciência. Mas é isso, gente. Diga, Não, eu falo que a construtora, na prática, quem vai resolver o problema, o morador, é o próprio morador, que ele faz o investimento no isolamento acústico Certo. dele. Ou é uma construtora muito séria, que atende prontamente, ou você vai ser através de questões judiciais. E aí, Mas isso só se que- identificar que ela Mas aí tem que não fazer seguiu o laudo, a regra isso, tem que fazer o específica laudo, técnica, né? medição, perícia. E esse tempo todo você está afetando a sua saúde? É Até verdade. que ponto Então, vai? Vale resolve a pena, logo que é né? melhor. Aí Resolve você e depois síndrome cobra. do pânico, se desenvolve um monte de problema. Tem um Nossa. prédio em Recife que é moradora, um prédio de altíssimo luxo. Eu estava com um cliente também aqui do Horto, que eu falei, infelizmente, o isolamento acústico que você tem nos prédios mais nobres, de metro quadrado mais caro de Salvador,
é um isolamento pior do que a minha casa, a minha vida. Sinto te informar, Imagina. mas é o que acontece no seu empreendimento. Você falou de Recife, E aí, teve um caso. Não sei se esse você vai falar não, da esse festa. Recife, não, foi da festa, teve a festa também. Mas esse é de... Eu visitei a casa para resolver o problema de isolamento acústico no quarto dele. E tinham 6 meses que eles estavam morando nesse empreendimento de 4 suítes, empreendimento, um prédio maravilhoso. E a esposa virou para mim, e ele tava assim, Débora, um tempo todo, tal. E no final a esposa virou e falou... Eu vou ser muito sincera com vocês. De um mês para cá, eu não estou reconhecendo meu marido. Tá vendo? Ele mudou. Ele era uma pessoa calma, super tolerante, super... Depois que ele começou a conviver com esses ruídos, Imagina. ele fica em estado de alerta o tempo todo, porque é isso que o ruído faz, o ruído intrusivo, o estado de alerta. Isso é academia, a sensação como se você estivesse dentro de um campo minado. É bomba. Imagina. Pum, pum, pum. Você está na sua casa, dentro de uma guerra. Tem noção o que isso causa de efeito E aí você está psicológico? falando de um casal, 2 pessoas no ambiente. Imagine isso dentro de um condomínio. Condomínios que tem pois 1.000 pessoas. pois é. Uma assembleia condominial, onde você tem um monte de ruído, ou aquela pessoa já vem desequilibrada por conta dos Não me ruídos. chamaram E para se- ser síndico. E se, imagina, e se o Você? salão... Foi no meu prédio, fala assim, Foi? porque você nunca foi síndico. Eu digo, você sabe dos meus problemas financeiros? Eu pegando esse dinheiro todo, eu sou descontrolado. Eu sou descontrolado. Eu pego um dinheiro dentro para pagar meus boletos, meu filho, eu jogo tudo para cima. Quando eu Imagina. for pegar no condomínio, eu vou pagar. E se vocês me estressarem aqui no condomínio, eu tiro vocês do sorteio. Aí não quero ele mais não, de boa. Não, e ainda Maravilha. tem um agravante. O salão de festas normalmente não tem condicionamento acústico. Eu falei, condicionamento, conforto acústico. E aí as reuniões ficam mais estressantes ainda. Porque 1, 2 falam com aquele barulho, aquele barulho. Aí você fica mais E impaciente, normalmente mais as assembleias são no salão de São salão festa. E as Tudo pessoas agrava. com direitos, as pessoas querem direito onde não tem. Olha, existe coisas impressionantes, assim, principalmente sobre condomínios, que eu observo. Aliás, eu sempre morei em condomínios, eu sempre gostei. Eu acho a segurança melhor do que em uma casa, na minha opinião. Meu empresário prefere casa, cada um na sua. Claro. Mas eu vejo assim, cara, que as pessoas trazem seus problemas de si próprio, né? E acham que paga um condomínio, entendeu? Que o outro não é um ser humano, um síndico. A coordenação do prédio não. Acha que o síndico é empregado. Vomita aquilo tudo em cima da pessoa e não se cura. E cria um ambiente extremamente Tóxico. insalubre. Hostil. Isso. Hostil, Ó, cara. vou pegar o gancho de Gostei vocês da palavra falando. gancho. Gostou do gancho? O gancho que vocês estão falando aí, dessa parte de convivência, porque a gente sabe que na convivência uma das coisas mais importantes é comunicação. E aí a gente agora vai chamar um quadro que é o Conde Comunique, onde Monique Melo dá dicas de comunicação em condomínios. Olha, depois de a gente ouvir tanto sobre barulho, sobre ruído, é a importância do silêncio, de você se conectar consigo mesmo. Como Débora falou, tudo é vibração. A energia, a linguagem do universo é vibração. Então, pare um pouco, preste atenção na sua respiração. Medite, ore, fique em silêncio e, principalmente, isso para você se entender com você mesma, para você regular suas emoções, para não vomitar, como o Piaba falou, tudo no outro, para você controlar sua percepção e reação. Então, assim, o que eu aprendi em 30 anos de comunicação é a força do silêncio, como ele é importante para a nossa saúde e, principalmente, para a nossa mente. Muito bem. Dica valiosa, né, Piaba? Olha, eu queria colocar uma coisa que me veio à mente agora. Pra você ver como isso é importante para todos vocês que estão nos ouvindo aqui, sobre essa coisa que vem da tua cabeça. Eu sou uma pessoa que faz evangelho e Medrado fala para mim, Renata, você é sensitivo. Olha, aconteceu uma coisa no meu apartamento para você ver como foi tão legal ouvir vocês aqui. Eu estava falando 4 horas da manhã, eu durmo todos os dias, 5 da manhã, 4 da manhã, porque na madrugada eu trabalho dentro do digital. Mas olha o que acontece. Então eu estava falando com uma pessoa, entendeu? Que era uma namorada na época, e aí eu ouvi, cara, olha que situação, e era no meu cérebro. Eu ouvi uma zoada como um blindex, tivesse... Pá! Eu cheguei até e digo, gata, segura aí, porque o vento derrubou aqui meu blindex, meu apartamento à frente é um blindex. Olha, eu fui olhando a casa inteira e não tinha nada. Então você veja como o espiritual, ele interfere na sua fraqueza. Então, foi aí que Medrado me ensinou, falou, Renato, você é que faz o próprio evangelho. E aí eu descobri que o evangelho, falando para todos vocês aqui, o evangelho, chega a me arrepiar,
O evangelho todos nós podemos fazer quando é a sua conexão com Deus. Porque muita gente vai à igreja ou dá um dízimo, etc. Não me interessa, mas você não tem a conexão. A conexão é quando eu aprendi isso com o medrado e exercito isso na minha vida, é quando você realmente chama Jesus no seu coração e tem fé e diz, eu estou falando em nome de Deus. E o que é que você precisa fazer? Fechar a porta e ficar em silêncio. Se você falar em nome de Deus na conexão, porque Jesus está com você, basta você conclamar. E existe o bem e o mal. O mal se apodera da sua fragilidade, dos seus medos, etc. Então, eu sou uma pessoa pública, você é uma pessoa, nós somos pessoas públicas. Agora, por exemplo, eu estou me arrepiando. O que é isso? A minha áurea. É a energia positiva desse podcast. Infelizmente. Nós estamos aqui sob o domínio de Então, Deus. só para finalizar e dar palavra a vocês para darem tchau também, é o que eu digo. Cuide muito da sua comunicação intrapessoal. Cuide dos seus pensamentos, que eles são sementes, é como jardim. Vai florescer o que você plantar. E principalmente, como o Piaba disse, pior do que o que você pensa é o que você acredita, porque aí você faz a sua realidade. E nós somos protagonistas das nossas vidas, então precisamos usar a comunicação a nosso favor. Maravilha! Cada podcast aqui eu aprendo mais com Monique, tenho aplicado na minha vida como advogada condominialista, mas hoje, realmente, o nosso podcast foi invadido por uma energia, por uma vibração. Eu também tô arrepiada. Sensacional. E é isso que a gente quer. Qual a música, Pois doutora? é, porque é isso que a gente quer. A gente quer levar para quem nos assiste, para quem está nos acompanhando, um ambiente tranquilo, uma energia boa, porque infelizmente, como você mesmo falou, em condomínios, na maioria das vezes, por N motivos, a gente tem muito conflito. Então, a gente quer mostrar aqui para as pessoas que nos acompanham que é possível viver num ambiente harmonioso, com energia positiva. E por isso que a gente sempre traz convidados maravilhosos aqui. Todo final de podcast, Renato, você sabe que Renato me conheceu quando eu era Madame Mille. Você lembra, Renato? Eu fazia shows aqui em Salvador, na Bahia. E eu sempre, no final, canto alguma música. Mas hoje eu queria que você sugerisse uma música, começasse a cantar e eu canto com você. Nesse contexto todo que a gente falou, lembre de uma música aí que tem a ver Tolerância, com tudo que a gente respeito, calma. Olha, eu fiz um show em Recife, eu, Dorival Dantas e Paralamas do Sucesso, né? Então era um show de 3. Eu abria, depois Dorival e depois Paralamas. E eu fui no camarim de Herbert e teve um momento que eu falei uma coisa super importante. E ele não recebe muitas pessoas no camarim. Eu já abri a porta do camarim, que eram 3 camarins, abriu a porta e eu disse, você pode até me botar para fora. A forma de você chegar. Pode até me botar para fora. De se mas comunicar. eu sou seu fã. E meu tesão é sentar nessa cadeira de roda no seu colo. Ele aí fez assim. Ele olhou assim. Eu digo, graças a Deus. Aí, nisso tudo, eu falei uma coisa importante que a gente vai chegar nessa música, que foi o seguinte. Sabe como eu cheguei em Herbert Viana e comovi ele e fiquei no camarim dele um tempão? É que eu fiz assim, Herbert, eu sei tudo da sua vida. Isso é um gancho. Aí, o gancho é quando você chama a atenção na primeira porrada logo. Sei tudo da sua vida. Ele parou para ouvir o que era, e era verdade. Eu digo, Legião Urbana só existiu porque você pegou uma fita cassete e levou na Som Livre para poder mostrar Tempos Perdidos. Aí ele olhou para Barone, que é o baterista, e falou, Barone, esse menino sabe tudo. Aí eu meti para Barone, e você que coleciona a Segunda Guerra Mundial? Olha. E você, Gui, que mora lá no Encontro das Águas? Você sabe tudo de mim? Eu digo, ele fez, vamos cantar comigo Legião Urbana. E é sobre isso. É a única música que eu canto inteiro. Cantei com o Herbert, o Legião Urbana, que foi... O Legião Urbana apareceu por causa de Paralamas do Sucesso, que levou essa fita lá. Olha que coisa verdadeira. Então cante aí agora. Todos os dias... Mas me agudo, Quando porque... acordo, Não sinto mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro e esqueço como foi o dia. Sempre. Sempre, Sempre. Não tenho medo a perder nosso suor sagrado. É bem mais belo que esse sangue amargo. Então, sério, e selvagem.
selvagem. Que podcast foi esse? Essa é a música tema da minha vida com meu marido. Olha que Que coligação. coisa esse Gente, podcast. obrigada. Não, Olha, eu queria dizer uma coisa. Fala, amor. Como você No- aceitou no na microfone. comunicação. Ah, não, já acabou, não. Não, Gente, tá me dando rindo. adorei, adorei. Pode deixar vocês isso. estão vendo que é de verdade. O negócio aqui é autenticidade. Por isso que verdade. dá certo. O que eu ia te dizer, como é que você chamou a atenção, mostrando que o outro é importante, que você amava ele, você conhecia a história dele. Aí, meu amigo, você foi direto pro coração. Verdade. Nós somos seres emocionais que depois pensamos. Parabéns. Que maravilha. Obrigado, gente. meus amores. Olha, Que muito podcast obrigada. é esse? Muito Foi obrigada. maravilhoso, maravilhoso. Adorei. Que podcast é esse? Eu aprendi tanto com Débora. Não sabia que Piaba era esse ser humano. Essa aqui eu já sei. Essa Jamile maravilhosa. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigada Até o mesmo. próximo. Tchau, tchau.